as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a 10ª sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de junho de 2011. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, encontram-se presentes 9 vereadores, com exceção da vereadora Cimeia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, comunico que acabou de chegar a vereadora Cimeia Zanon, estando os 10 vereadores presentes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências recebidas encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Leitura das emendas das seguintes indicações. 275, do vereador Amarildo Rodrigues, que solicita calçamento público na estrada São Bento e rodovia PLN 040. 276, do vereador Amarildo Rodrigues, que sugere a construção de nova ponte sobre o rio Atibaia. 277, do vereador Amarildo Rodrigues, que propõe ao Executivo, através da Secretaria dos Transportes, estudos para a readequação do trânsito na rua São Bento. 278, do vereador Marquinho Fiorella, sugerindo estudos visando medidas de segurança para redução da velocidade dos veículos na Avenida Antônio Batista Piva, em ambos os sentidos, nas proximidades da unidade da SECA, IMF e Holanda Pazete, no bairro Monte Alegre 5. 279, do vereador Marquinho Fiorella, solicitando a criação de postos para coleta de óleo de cozinha usado no município. 280, do vereador Loira, propondo a pintura de faixas de solo para a travessia de pedestres na Avenida José Paulino, em seus 2 sentidos, na altura do número 701, centro. 281, do vereador Loira, que solicita melhorias na sinalização de trânsito horizontal e vertical na rua José Mussignati, no bairro Alto de Pinheiros. 282, do vereador Loira, que sugere a realização de operação tapa-buraco na rua Almirante Tamandaré, altura do número 88, do bairro Jardim Fortaleza. 283, do vereador Loira, que propõe melhorias na sinalização de trânsito horizontal e vertical na rua Santos do Monte, no bairro João Aranha. 284, da vereadora Cimeia Zanon, solicitando ao Executivo a implantação de Centro de Referência da Mulher no município. 285, da vereadora Cimeia Zanon, sugerindo ao Executivo a realização de estudos para a implantação de programa socioeducativo no bairro Bom Retiro. 286, da vereadora Cimeia Zanon, propondo ao Executivo estudos para a construção de ciclovia na Avenida José Paulino. 287, do vereador Custódio Campos, que solicita melhorias no sistema de iluminação pública no acesso ao bairro Alvorada Parque, localizado na região de Betel. 289, do vereador Custódio Campos, que sugere ao Executivo a elaboração de projeto de lei denominando Armando Aparecido Cesarino uma praça ou uma das vias públicas do município de Paulínia. 290, do vereador Palito, sugerindo ao Executivo a criação do programa Festival de Férias, a ser desenvolvido no período de férias escolares, utilizando a estrutura física da própria escola. 291, do vereador Palito, propondo ao Executivo a elaboração de projeto de lei dispondo sobre controle de poluição atmosférica através de avaliação da emissão de fumaça preta de veículos e máquinas movidos a diesel. 292, do vereador Palito, sugerindo ao Executivo campanha de conscientização do Disque 100, que denuncia a exploração sexual contra crianças e adolescentes. 293, do vereador Gustavo Etecola, solicitando ao Executivo a colocação de ponto de ônibus na Avenida Antônio Batista Piva, próximo ao UBS do Monte Alegre. 294, do vereador Gustavo Etecola, que propõe ao Executivo estudo sobre a instalação de semáforo na Avenida José Paulino, na altura do balão localizado em frente à lojas Cas Bahia. 295, do vereador Gustavo Etecola, que solicita ao Executivo providências para a retirada do ponto de ônibus localizado na rotatória central do residencial Via Cava
e transferência do mesmo para próximo da padaria São José 2 e sorveteria Pinguim. 296, do vereador Marquinho da Bola, que sugere a demarcação nos calçamentos próximos aos telefones públicos municipais, seguindo o padrão ABNT correspondente e específico, como medida a fim de possibilitar a identificação dos aparelhos pelos deficientes visuais. 297, do vereador Marquinho da Bola, sugerindo o nome de Guilhermina Fachini Martins para a praça ou uma das vias públicas do município. 298, do vereador Marquinho da Bola, solicitando que sejam estabelecidos como sendo de notificação compulsória à delegacia de polícia local os casos de violência doméstica praticados contra a mulher, atendida na rede pública de saúde. 299, do vereador Marquinho da Bola, propondo a colocação de expedidor de senhas juntamente com o painel eletrônico numérico para orientação de filhas na Secretaria Municipal dos Negócios da Receita, setor IPTU. 300, do vereador Marquinho da Bola, que sugere a construção de sanitários públicos ao longo da Avenida José Paulino. 301, do vereador Bonavita, que solicita a troca dos vidros da portaria do Jardim Botânico na altura do Portal Futurista. 302, do vereador Bonavita, que propõe a colocação de boca de lobo na rua Sebastião Cardoso, nas proximidades da rodovia Professor Zeferino Vaz, SP 332, acesso ao condomínio Okinawa. 303, do vereador Bonavita, solicitando a conclusão da duplicação da Avenida Valdete Maria Ferro Fávero, no bairro Jardim Vista Alegre. 304, do vereador Jurandir de Matos, indicando ao Executivo que seja feito um estudo para instalação de lombada ou tachões na rua Vitalino Ferro, próximo ao campo de futebol do Morumbi. 305, do vereador Jurandir Matos, sugerindo ao Executivo que providencie as substituições das lâmpadas queimadas da rua Padre Bento Dias, no bairro Monte Alegre 1. 306, do vereador Jurandir Matos, propondo ao Executivo que seja feito um estudo para colocar mão única na rua Benjamin Constante, do número 23 ao 16, sentido bairro Centro, no João Aranha. 307, do vereador Jurandir Matos, que solicita ao Executivo a realização de estudos visando a instalação de iluminação pública na Avenida 2, conhecida como PLN 428, próximo ao condomínio Terra de Fontanário. Comunicações à casa, a palavra está aberta para os vereadores que quiserem fazer uso. Vereador Custódio Campos, com a palavra. Senhor presidente, permissão para usar a tribuna? Concedida, vereador. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, Cimeia, colega vereadora, Dileia, Fábia, colegas de trabalho aqui da Câmara, todos os funcionários e funcionárias, senhores e senhoras, boa noite. Senhor presidente, quero falar da minha tristeza com a morte do companheiro, do colega que tem vindo aqui participar da Câmara, das atividades, Cláudio Miro José Amaro. Acho que a política e a cidade, de certa forma, ficou um pouco mais triste com a morte desta pessoa, o Miro, que eu tinha muito carinho e também demonstrava muito carinho pela minha pessoa. Sempre tive também muito afeto por ele. Quero transmitir aqui toda a força aqui para o Tiago Amaro, que trabalha aqui conosco. Quero também fazer uma saudação aqui ao José Bezerra Neto,
ao presidente do Partido dos Trabalhadores, que está aqui nos prestigiando, e aos dirigentes do PT também que o estão acompanhando. Gostaria de lembrar que no último dia 5 tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente, e eu acho que por conta de várias outras coisas que estão acontecendo no município, parece que quase que passou batido, exceto pela saudação do vereador que está fazendo uma congratulação ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o vereador Bonavita, congratulando-se pela semana. Não tenho visto oficialmente muitas coisas sendo executadas pela administração, e creio que para nós, Paulínia, é uma cidade muito bonita, muito aprazível. No entanto, creio que o Dia Mundial do Meio Ambiente pudesse ser um momento para a gente fazer uma reflexão sobre o que estamos fazendo com nossos espaços, com nossas praças, com nossos parques, o controle da poluição. Nós que votamos algumas leis aqui sobre a madeira certificada, a proposta para que houvesse educação ambiental nas redes municipais de ensino. Nós que defendemos que Paulínia pudesse atingir o selo verde, uma cidade com o selo verde, e não temos visto muito isso. Vemos agora, talvez até, tomara que a obra do Parque das Flores tenha continuidade, viu, vereadora? Que não fique só nessa semana do meio ambiente, mas que as obras tenham continuidade. Inclusive fizemos um requerimento solicitando que o Parque das Flores pudesse ser tratado pela administração. Fizemos requerimentos sobre o licenciamento que faltavam, sobre o material já comprado ali no Parque das Flores. Então, a administração não tem tratado o Parque das Flores como um espaço para a população. E agora começam as obras aí, a gente não viu como que foi licitado, mas tomara que essas obras tenham continuidade. O Parque da Amizade, que era uma obra, uma proposta de um lugar de convivência, inclusive recebeu o Parque da Amizade, e tinha uma previsão de gastar 3.300.000, se gastou 6.600.000, a obra está inacabada e está pior que estava antes. E outras demandas e pendências, passivos ambientais que Paulínia convive. Então é lamentável, a população tem adoecido com maior frequência, com maior incidência que em outras cidades. E é interessante que a gente pudesse ter uma compreensão do que, em que ambiente estamos inseridos, até para pensar em algumas iniciativas que pudessem trazer mais conforto e qualidade de vida para a nossa população. Também, senhor presidente, quero falar, nós estamos na 10ª sessão e a 5ª da greve. E nós que estivemos nos primeiros dias da greve lá no gabinete do prefeito, e ele nos levantava uma preocupação. Eu creio que o prefeito e sua assessoria preferiu ver comprovado uma tese do que cuidar do povo. Ele nos dizia que tinha conotações políticas, partidárias, eleitoreiras, e não se comprovou isso nos primeiros dias, e ele foi deixando a greve se arrolar, talvez para comprovar uma tese, que creio que talvez ele tenha bola de cristal, mas talvez hoje possa dizer que tenha acertado, que a greve
começa a tomar conotações, ou pelo menos o movimento, ou outros movimentos começam a se aproximar dos trabalhadores. Ainda bem que os trabalhadores estão atentos a esta movimentação, mas também, diante do descaso da população, toda a movimentação que se coloca na oposição ao desmando, ao descaso, à omissão, à negligência e à irresponsabilidade dessa administração, que deixa alunos e alunas, pessoas, famílias passarem por esta situação de calamidade, é lógico que começa a surgir na sociedade forças, pessoas se manifestando contrário a esta atitude da administração. Sei lá, talvez a greve dure mais um tempo e o prefeito poderá falar, tá vendo? Eu estava certo. Enquanto isso, nossas crianças estão irremediavelmente comprometidas com a sua educação, pelo menos por esse ano. Principalmente as crianças da 8ª série, do supletivo, agora o EJA, estão totalmente comprometidos, viu, vereadora? Na minha opinião, não sou educador, mas a pessoa, um aluno, um estudante que fica 60 dias sem aula, com certeza terá prejuízo no seu processo de aprendizado e de ensino. Talvez seja isso que o prefeito queria nos mostrar, nos provar, e talvez seja isso que ele esteja trazendo para ele uma alegria, uma satisfação. Porque enquanto isso a população sofre, a gente tem visto que alguns casos até de tragédia, o caso da dona Ana Luísa Vita Novaes, né, que veio a falecer, não quero atribuir ao movimento, mas alguns profissionais, principalmente da direção do hospital, que antigamente buscava outras explicações para o mau atendimento na saúde, que sempre foi campeã na área da saúde, e agora tenta responsabilizar os trabalhadores, que têm sua responsabilidade e que estão lá à disposição. No entanto, o mau gerenciamento que nós já apontávamos antes da greve, antes de tudo o que tem acontecido nesse ano, e a gente tem visto que tem se agravado os serviços públicos, principalmente na área da saúde. Então, essa preocupação que nós temos em relação ao andamento, o desfecho desse movimento, e a gente tem visto, para se agravar ainda, a possibilidade de greve no sistema de transportes, que com muita merecimento, os trabalhadores estão reivindicando melhores salários, e que também é um serviço público, e que hoje já deu uma demonstração do prejuízo que pode trazer para a população, se não houver uma iniciativa, uma medida do governo, tratando-se de serviço público, que a população possa ser atendida, e que o secretário de Transportes tem uma preocupação com a sinalização do solo e a colocação de placas pela cidade, também toma iniciativas para resolver o quanto antes e que não venha trazer mais prejuízo para a nossa população. Então, eu quero aqui fazer um apelo para a administração, que se talvez ele esteja feliz com a comprovação da sua tese, que a população continua sofrendo e que ele foi eleito para cuidar dessa população e que ele pudesse reler o seu compromisso de campanha e que voltasse a sua atenção para a população que mais sofre no nosso município. Boa noite a todos e a todas. Vereadora Cimeia Zanon, com a palavra.
boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o presidente do meu partido, Laércio Giampaoli. E gostaria também de cumprimentar o vereador Custódio, que eu até acredito, vereador, que o ato do abraço no Parque das Flores, que foi feito, eu acredito que no começo de abril, teve o resultado, na verdade, dessa licitação, desse início às obras no Parque das Flores. Então, eu comemoraria, vereador, o 5 de junho, através do seu ato do abraço do Parque das Flores, o início de novas obras no Parque das Flores, porque no último evento que nós tivemos aqui na Câmara, com o prefeito, a primeira-dama, os bispos, que foi da campanha da fraternidade, o prefeito disse que as obras não iriam acontecer por conta da liminar da juíza, que não poderia, na verdade, estar fazendo nada no Parque das Flores. Então, acredito que o ato que foi feito do abraço veio colaborar bastante com essa rapidez do início das obras do Parque das Flores. Vi também no jornal de Paulínia, um projeto nosso aqui da Câmara, da proibição das sacolas plásticas. Então, saiu agora que o prefeito, né, está interessado, com uma rapidez, a entrevista do secretário, Ricardo Ferro, de estar, na verdade, colocando em pauta, está agilizando o projeto de lei para estar colocando isso em vigor, a proibição das sacolinhas de plástico. Então, eu vejo isso também, vereador, que é comemorável, porque onde uma cidade quase não temos como comemorar nada, então vejo que temos aí duas coisas que podemos comemorar. Repudiar algumas, mas duas comemorar. Eu vejo esse 5 de junho, pelo menos alguma coisa que estamos fazendo, tem algo que dá para ser comemorável. Vejo o Dia Mundial aí do Meio Ambiente. Bom, gostaria aqui de estar, infelizmente, né, de estar falando novamente, infelizmente, porque as coisas não acontecem no nosso município e nem com a ajuda, nem de outros prefeitos. Fiquei sabendo que o prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes, veio até a prefeitura conversar com o prefeito sobre a greve, mas, infelizmente, também sem sucesso. Acredito muito que isso vem de irresponsabilidade, tudo que eu já falei nessa Câmara, afirmo todas elas, porque tenho um compromisso, primeiramente, com a verdade, com o povo da nossa cidade. Vejo que o senhor prefeito, ele não tem a preocupação, porque ele nunca ganhou um salário e nunca teve, na verdade, um holerite zerado. Tenho certeza disso, que ele nunca teve um holerite zerado. Tirando do povo paulinense, tirando dos funcionários públicos, pai de família, mães que são arrimo de família, tirando deles o compromisso de arcar com todas as suas despesas no final do mês. Mães que recebem aquele dinheiro e, quando falam que é bastante, eu fico apreensiva, porque foi isso, na verdade, que é passado para a população, até mesmo por conta que é isso que tem que ser passado. Fico muito apreensiva com isso, porque existem mães que pagam a faculdade para o seu filho, passam necessidades, porque hoje elas percebem que, através da educação, elas podem, na verdade, ter melhorias de vida, tanto para elas como para o seu filho. Então, isso significa que não podemos fazer nada. Temos que trabalhar, e não podemos ter um lazer, porque, infelizmente, não podemos ter.
Se contamos todo o salário em si, nós não podemos ter, o funcionário público não pode ter. Então, isso me entristece muito um governo pensar dessa forma. A greve está desgastante, sim. Eu vejo que está tanto para a administração, quanto para o sindicato também. Então, eu vejo assim, será que o prefeito municipal, ele não tem esse sentimento e ter a delicadeza e a sensibilidade de olhar no Olerite e não ver nada, né? Temos o seu dito da creche Aquilina, que está infartado no hospital da nossa cidade, por conta do Olerite que viu. Então, eu fico assim, não tenho palavras, presidente, da situação, não tenho mesmo. Nós aqui, eu fui funcionária, aliás, fui cargo de confiança, né? Nunca aconteceu isso de um Olerite vir zerado. Eu acho que de nenhum cargo de confiança o Olerite vem, na verdade, zerado. E nós aqui, vereadores, lógico, pode até ser, sim, que lá atrás recebemos, sim, um salário. E se tivéssemos do outro lado, né? Eu acho uma tamanha falta de sensibilidade mesmo. Então, eu acho que quando um prefeito, ele é capaz, uma administração é capaz, eu falo ao todo da administração, presidente, porque será que quem está do outro lado consegue ver também dessa forma? Consegue se sensibilizar de ter um salário cortado? Se temos um salário cortado, o que esperamos mais, né? O que esperamos mais? Então, eu acho que isso, eu fico muito... Já passei necessidade, sim, e não gostaria, não, de passar mais, né? Por isso que eu trabalho muito, muito mesmo. E com a maior seriedade. Será que esses funcionários não trabalharam com a maior seriedade? Deixamos nossos filhos na creche? Será que se nós chegamos na prefeitura e precisamos de qualquer pessoa e essa pessoa não estivesse lá? O que seria da atual administração ou de outras? Que nunca aconteceu isso. Sabe, uma reflexão, eu acho, para nós, está se colocando no lugar do outro, né? Tinha muito mais a falar, mas eu finalizo com isso, porque senão a sensibilidade aqui começa mais forte, e eu não gostaria, porque eu acho que temos que colocar no lugar do outro, sim. Então, vou finalizar minhas palavras não só como um apelo, igual o vereador Custódio falou, não, mas como um clamor, sabe? E de população também, que a população se colocasse também, fazer uma reflexão de como está sendo feito o tratamento na administração, que sabemos que é gestores, nós sabemos disso. Não podemos colocar o sol, tampar o sol com a peneira. Sabemos de tudo isso. Fui hoje, conheço a neta da pessoa que faleceu, da dona Ana. Fui hoje até nos encontramos lá. Fui hoje lá, conversei com toda a família. A indignação da família é muito grande. A que ponto nós chegamos? A que ponto? Com um valor considerável, né? A que ponto chegamos? Então, eu vejo que não só, vereador Custódio, um apelo, mas um clamor que hoje somos autoridades e não conseguimos, na verdade, essas duas coisas que eu falei, né, do meio ambiente, eu vejo que nós não conseguimos, né? Nem nós não conseguimos, né? Hoje, o que predomina hoje é o poder executivo na nossa cidade, né? De mandar e desmandar, de querer conversar e não querer conversar, né? E aí uma população toda apreensiva. O que vai acontecer, né? Então, estou triste e clamo por uma solução. Quem sabe a sensibilidade do prefeito, da primeira-dama, faz com que as coisas, na verdade, caminhem em harmonia, né? Mesmo que não dá, mesmo que tenha problemas políticos, mas que
tome consciência e peça a Deus, na verdade, para iluminá-los, né? E nós aqui também, para fazer o melhor para o nosso povo, para a nossa cidade, que moramos aqui, né? E temos o compromisso com a população disso. Obrigado. Vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, público presente, boa noite. Eu quero rapidamente abordar aqui 3 assuntos. Um deles não tem nada a ver com a nossa cidade, mas faz parte do contexto da política brasileira e que infelizmente também está dentro do contexto de greve, que é no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado as últimas cenas dos fatos lamentáveis que estão acontecendo com relação aos corpos de bombeiros do Rio de Janeiro e a Polícia Militar, e comando da Polícia Militar, e quero aqui já registrar o meu repúdio à maneira com que o governador do Rio tratou os profissionais do Corpo de Bombeiro com relação à atitude da Polícia Militar adentrando ao seu quartel e tomando aquelas medidas, entendo eu, extremamente drásticas. E o que ficou e tem ficado um filme na minha cabeça é que recentemente nós acompanhamos também cenas lamentáveis no mesmo estado, no Rio de Janeiro, com alagamentos, com deslizamento de terra, morro, famílias morrendo e bombeiros trabalhando 24 horas, semana, sem parar. E fico imaginando o que pensa um ser humano que há meses atrás estava envolvido e salvando vidas, e não foram poucas que foram salvas, por um trabalho incansável que merece o respeito, não só os bombeiros de lá, mas de todo o Brasil, que tem um trabalho, eu acho, de fundamental importância e que merece de todos nós, pelo menos da minha parte, um respeito ímpar, e vendo umas cenas acontecendo. E o que é mais lamentável, em média lá ganham R$950, R$1.000. E o governador taxou, acabou taxando todos eles de bandido, marginais, mau caráter. Eu acho que um homem público, para usar desses adjetivos com uma corporação tão importante como é o Corpo de Bombeiro, não só do Rio, mas toda a cidade, eu acho que merece uma reflexão, não só para ele, mas para os governantes de todo o país. Então fica aqui a minha tristeza, o meu repúdio da maneira que foi tratado, está sendo tratado por profissionais que recentemente salvaram vidas e mais vidas, e estão talvez recebendo o troco do poder público de uma maneira, talvez, na minha opinião, muito desastrosas. Quero abordar 2 assuntos aqui dentro da nossa cidade, um deles já falado pelo vereador Custódio e a vereadora Cimeia, até dentro daquela performance que eu venho fazendo ao longo deste mandato, elogiando aquilo que eu entendo que está correto e fazendo críticas e cobrando melhoria daquilo que eu entendo que pode ser feito mais rápido e melhor. Então são 2 assuntos, um deles é com relação ao Parque das Flores, que eu já falei aqui em algumas vezes que eu não sabia nem mais a denominação, se é o Parque do Mato, se é o Parque da Lama, se é o Parque do Desrespeito, se é o Parque do Abandono, e falei aqui nesses microfones da Câmara algumas vezes. Então quero aqui reconhecer também a postura do Executivo nesse momento, sabedor que sei que essas melhorias, obras têm que ser feitas no local, não vem de agora, vem ao longo dos anos, mas vamos usar aquele ditado, mais antes tarde do que nunca. Então esperamos que a obra seja verdadeiramente aquilo que o município de Paulínia, a população espera, o povo merece, né? E que realmente nós possamos chamar aquele parque verdadeiramente o Parque das Flores, que faz muito tempo que nós estamos esperando, e com certeza, se nós políticos estamos esperando essa ação, imagine a população. Então quero aqui deixar registrado, quando tem que se cobrar, se cobra, mas quero aqui deixar os meus elogios à administração com relação a esta obra, e eu espero que realmente ela seja concluída no prazo de 6 meses, que eu particularmente não acredito, mas espero que aconteça. Eu acho muito pouco tempo, mas como está noticiado na imprensa, alguém deve ter se posicionado, e eu espero que esteja falando a verdade e que nos próximos 6 meses essa obra esteja concluída, e com certeza
a população vai ficar não feliz, porque ela já esperava isso há muito tempo dos seus governantes. Uma outra questão que eu gostaria de abordar é com relação à Secretaria de Transportes e, mais precisamente, o seu secretário. Confesso que eu não tenho nenhuma procuração para defendê-lo, nenhum dos secretários, mas não posso aqui deixar de, mais uma vez, não é a primeira vez que eu faço, não elogio, eu reconheço o trabalho do secretário Nelson Aranha, e é um secretário presente que está verdadeiramente aonde as obras estão acontecendo, acompanha em loco, presente no local. Não são todos os secretários que acabam fazendo isso, até acredito que muitas vezes pelas funções diferentes que exercem na prefeitura, mas com certeza absoluta tem setores que outros poderiam estar presentes e acabam não estando, mas o Nelson está presente, e quero aqui dizer da minha felicidade, eu tenho falado, da maneira como está sendo tratado a cidade com essa secretaria, no tocante às sinalizações, que eu tenho falado que agora podemos até ter acidente por sinalizações a mais, mas não menos. Então, a questão dos semáforos instalados e mudados ou trocados na cidade, como foi alguns deles, e outros que ainda com certeza estão em estudo para serem colocados, e eu tenho certeza que ou melhor, espero que isto venha a acontecer, esperamos que venha a tal das câmeras filmadoras no semáforo, para que alguns motoristas, ou boa parte dos motoristas que continuam passando no sinal vermelho, e só vai arrumar isso a hora que doer no bolso, que é a parte mais sensível do ser humano. Acredito que isso também, espero que isso também esteja sendo providenciado, não dá para fazer tudo de uma vez só, mas eu quero deixar registrado aqui a questão dos pontos de ônibus da cidade. Me lembro que em alguns mandatos eu tenho feito, eu estava vasculhando nos meus arquivos de indicação, requerimento, inúmeros pontos de ônibus da cidade que nós cobrávamos, um ponto legal, um ponto decente, também está acontecendo. Então quero deixar registrado aqui essa parte positiva do governo, e com certeza absoluta, a hora que tiver fazer crítica em outros setores, farei sem nenhum problema. Muito obrigado. Antes de darmos prosseguimento à nossa sessão, gostaria de agradecer ao senhor Eglimberto Belintani, senhor Nino Belintani, ex-vereador desta casa, senhor José Bezerra, presidente do PT local, senhor Laércio Giampaoli, presidente do PSDC local, senhor José Grimaldo, presidente do PCdoB local, senhor Mário Lacerda, presidente do PRTB local e ex-vereador dessa casa, senhor Danilo Garcia, presidente do PMDB local, bem como todas as pessoas presentes, os presidentes de associações de amigos de bairro, imprensa, autoridades eclesiásticas também, e sempre também lembrando a nossa instituição, Guarda Municipal, que realiza um excelente trabalho aqui em nosso município. Segunda parte em ordem do dia. Discussão única e votação de requerimento do Executivo sobre tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 37/11, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Está em discussão o requerimento do Executivo de regime de urgência do projeto de lei número 37/2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O requerimento foi aprovado por todos. Discussão única e votação de requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 39/11, que dispõe sobre o pagamento do adicional de hora escala aos funcionários públicos seletistas e estatutários e da outras providências. Está em discussão o requerimento do Executivo, regime de urgência do projeto de lei número 39/2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O requerimento foi aprovado por todos.
Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 40/11, que dispõe sobre doação com encargo de área de terreno a Sadtec Construções do Brasil Limitada para possibilitar a instalação da mesma no município de Paulínia e da outras providências. Está em discussão o requerimento executivo, regime de urgência do projeto de lei número 40/2011. Senhor presidente. O vereador, com a palavra. Senhor presidente, nós já votamos 14 projetos de doação de área nessa legislatura. E este ano, alguns, acho que 12 ou 13, e regime de urgência, e havia uma expectativa, pelo menos havia anunciado, que início imediato das obras, e a gente falando até que eles começariam a produzir esse ano, e deixamos de, na minha opinião, de analisar melhor alguns projetos, na intenção até de proteger o interesse das empresas, que devem também a nossa atenção, mas, no caso principalmente da LG, e nada disso aconteceu, me parece que está tendo um impasto. Vi agora que algumas das nossas emendas que foram votadas como emenda, vereadora, foram incorporadas ao projeto de lei, mas eu gostaria de ter um tempo maior para analisar esses projetos. Eu acho que, por conta de que esses projetos, que doação diária, merecem um debate maior com a sociedade. No caso, muitas delas que estão na área do bairro Betel, nós temos que, a partir de agora, também ter uma análise de impacto ambiental, aquele bairro que já sofre muito com tráfego de carros, caminhões, carretas que passam por ali. E meu voto é contrário ao pedido de urgência, que eu não vejo urgência nesse aspecto aqui, uma vez que a gente votou, sem muito debate, os projetos com regime de urgência. Não aconteceu o que tinha sido anunciado pela administração, então meu voto, no caso das doações diárias para empresas, é contrário ao pedido de urgência. Muito obrigado. Vereador Simeia. Presidente, meu voto também é ao contrário, na verdade até coloquei, meu voto ao contrário ao pedido de urgência, mas justificando que a importância, na verdade, do impacto ambiental, eu acho de suma importância, mas vejo também que o impacto, na verdade, do tráfego, da educação, em todos os sentidos, porque se aprovamos 14 empresas, gerando 6 mil novos empregos, né? Vamos colocar aí, fazer uma conta de vezes 3, porque essas pessoas provavelmente ficam na cidade. Se nós já não estamos tendo educação, nem para os nossos próprios filhos que estamos aqui, a cidade do jeito que está, então eu acho que tem que ter, na verdade, uma leitura minuciosa para não estar acontecendo, na verdade, aí da saúde, educação, tráfico, da gente não estar, tráfego, de não estar, na verdade, fazendo aí amanhã vir, na verdade, ter uma consequência grande, na verdade, no sentido desse ambiental, saúde, educação, e que temos, na verdade, como os vereadores, nós temos sim que ter esse não só comprometimento, mas temos que, na verdade, analisar os projetos muito bem. Só isso, obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O requerimento foi aprovado por 7 votos e 2 contrários. Discussão única e votação de requerimento de urgência do Executivo sobre tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 41/11, que dispõe sobre doação com encargo de área de terreno, nos termos da lei número 3097, de 19 de julho de 2010, a T Global Participações Societárias S.A.,
Softway S.A., SSTG Serviços, Softway Tecnologia de Informações Limitada, TEASE Software para Comércio Exterior Limitado, para possibilitar a sua instalação no município de Paulínia e da outras providências. Está em discussão o requerimento do Executivo de regime de urgência do projeto de lei número 41/2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O requerimento foi aprovado por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. Discussão única e votação de requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 42/11, que dispõe sobre a doação com encargo de área de terreno, nos termos da lei número 3097, 19 de julho de 2010, a IGNIS, Tecnologia de Informação e Comunicações Limitada, para possibilitar a sua instalação no município de Paulínia e da outras providências. Está em discussão o requerimento do Executivo, regime de urgência do projeto de lei número 42/2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O requerimento foi aprovado por 7 votos favoráveis e 2 contrários. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 43/11, que dispõe sobre doação com encargo de área de terreno nos termos da lei número 3097, 19 de julho de 2010, a Alarte Comércio de Eletrônicos Limitado, para possibilitar a sua instalação no município de Paulínia e da outras instalações. Está em discussão o requerimento do Executivo, tramitação de regime de urgência do projeto de lei número 43/2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O requerimento foi aprovado por 7 votos favoráveis e 2 contrários. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 44/11, que dispõe sobre doação com encargo de área de terreno nos termos da lei número 3097, de 19 de julho de 2010, a Sunved Comercial Limitada, para possibilitar a sua instalação no município de Paulínia e da outras providências. O requerimento do Executivo, regime de urgência do projeto de lei número 44/2011, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O requerimento foi aprovado por 7 votos favoráveis e 2 contrários. Discussão única e votação de requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 45/11, que dispõe sobre doação com encargo de área de terreno nos termos da lei 3097, 19 de julho de 2010, a Vinha Soft Informática Limitada, para possibilitar a sua instalação no município de Paulínia e da outras providências. Está em discussão o requerimento do Executivo, regime de urgência do projeto de lei número 45/2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O requerimento foi aprovado por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão do projeto de decreto legislativo número 01/11 da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Paulínia referentes ao exercício de 2008. Pareceres: 124 da Comissão de Finanças
e 141 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 01/2011 da Comissão de Finanças e Orçamento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Segunda discussão do projeto de lei número 24/11 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autoriza repasses e dá outras providências. Parecer 128 da Comissão de Justiça, 133 da Comissão de Finanças e 137 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 24/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Segunda discussão do projeto de lei número 30/11 do Executivo, que dispõe sobre a instituição do parcelamento especial de crédito, oitavo, visando a recuperação fiscal no município de Paulínia e da outras providências. Pareceres 129 da Comissão de Justiça, 134 da Comissão de Finanças e 138 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 30/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Segunda discussão do projeto de lei número 31/11 do Executivo, que dispõe sobre autorização para concessão de subvenção social e da outras providências. Pareceres 130 da Comissão de Justiça, 135 da Comissão de Finanças e 139 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 31/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Segunda discussão do projeto de lei número 32/11 do Executivo, que dispõe sobre a instituição de prêmios para os participantes do Carnaval de 2012, nas categorias que especifica e da outras providências. Pareceres 131 da Comissão de Justiça, 136 da Comissão de Finanças e 140 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 32/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 34/11 do Executivo, que dispõe sobre o pagamento pelo desempenho da função de pregoeiro aos servidores públicos seletistas estatutários e da outras providências. Parecer 142 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 34/2011 do Executivo. Com a palavra o vereador Custódio Campos. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto, o pregoeiro é um profissional nomeado pelo prefeito, seja seletista ou estatutário, para exercer uma função que é de confiança daquele que o nomeou. E estranha que a proposta da gratificação aqui, o pagamento de gratificação, é justamente no sentido contrário. Pelo menos a intenção, ou pelo menos a compreensão que teve do texto aqui da mensagem prefeitural, que ele escreve para nós aqui, uma das atribuições
que mais gera economia aos cofres públicos é a do pregoeiro, pois no desenvolvimento da sua atividade verificamos a busca pelo menor e melhor preço das aquisições de bens e serviços, estando evidente a economia para a administração pública. Legal. Partindo da premissa de que o exercício de toda e qualquer atividade deverá corresponder necessariamente uma contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito da outra parte integrante da relação jurídica, nada mais justo a instituição de gratificação pelo desempenho efetivo da função de pregoeiro, o qual exerce atividade de relevância à municipalidade e contribuições que não estão inscritas no rol daquelas pertinentes ao cargo ocupados pelos referidos servidores públicos. Vejo aqui que está se pagando aqui para as pessoas fazerem honestamente seu trabalho. E nós que estamos aqui num processo aqui de debate, discussão, e essa Câmara já fez vários requerimentos para que houvesse um plano de cargos e carreira para todo o funcionalismo, o prefeito nos envia aqui um projeto de lei para premiar o pregoeiro que ele nomeou, que é da sua confiança, para que essa pessoa trabalhe honestamente. Meu voto é contrário a esse projeto, senhor presidente. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão do projeto de lei número 35/11, da vereadora Cimeia Zanon, que dispõe sobre incentivo a plantio de árvores no município de Paulínia e da outras providências. Parecer 143 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 35/2011 da vereadora Cimeia Zanon. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 36/11 da vereadora Cimeia Zanon, que institui o Dia da Prevenção e Combate ao Câncer de Mama no município de Paulínia e da outras providências. Pareceres. Parecer 144 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 36/2011 da vereadora Cimeia Zanon. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 37/11 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Parecer 145 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 37/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 38/11 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Fundo de Apoio ao Esporte de Paulínia, FAESP, e da outras providências. Parecer 146 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 38/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto de lei número 38 foi aprovado por todos. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Senhor presidente, gostaria de colocar a apreciação de todos os colegas para votação em bloco.
Sim, vereador. Então está em votação o pedido do vereador Gustavo Iatecola. Nós lermos e votarmos em bloco todos os requerimentos e as moções. Está em votação o pedido do vereador. O pedido foi aprovado por todos. 155, do vereador Amarildo Rodrigues, que requer informações sobre readequação do trevo existente na rodovia SP-332, que dá acesso ao bairro Cascata. 156, do vereador Amarildo Rodrigues, que solicita informações sobre pavimentação asfáltica da avenida Valdete Maria Ferro Fávero, no bairro Santa Terezinha. 157, do vereador Marquinhos Fiorella, requerendo informações quanto à implantação de agência dos Correios no bairro João Aranha. 158, do vereador Marquinhos Fiorella, solicitando informações quanto às providências para melhorar o trânsito no cruzamento da avenida Ferdinando Viacava e a rua Benjamin Constante, no bairro João Aranha. 159, do vereador Marquinhos Fiorella, que quer informações quanto à fixação de placa informativa nas portas laterais dos coletivos, informando o itinerário de cada linha de ônibus em seus respectivos carros. 161, da vereadora Cimeia Zanon, requerendo executivo informações quanto à fiscalização na circulação de caminhões na Avenida José Paulino. 162, da vereadora Cimeia Zanon, solicitando à empresa telefônica a instalação de telefone público orelhão na rua Eric Gustavo dos Santos, no bairro Jardim Leonor. 165, do vereador Custódio Campos, que requer informações executivas sobre os bolsões de estacionamentos públicos localizados na região central da cidade de Paulínia. 166, do vereador Palito, que solicita informações executivas quanto à quantidade de engenheiros civis contratados através de concurso público e ao tempo necessário para a avaliação e liberação de projetos construtivos. 167, do vereador Palito, que requer informações executivas quanto ao cumprimento da Lei Federal número 12.291/2010, que determina que todos os estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços disponibilizem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. 168, do vereador Gustavo Iatecola, requerendo informações executivas quanto à indicação 131/2010 deste vereador, a qual solicita providências para alteração da Lei 2.361 de 2000, para que os particulares autorizados a utilizar o solo público através de bancas de jornais, revistas, floriculturas, lanchonetes ou similares possam transferir o direito de uso a outros munícipes. 169, do vereador Gustavo Iatecola, solicitando aos Correios a instalação de caixa de coleta de correspondências nas dependências do supermercado Pague Menos. Os requerimentos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os requerimentos foram aprovados por todos. Discussão única e votação das seguintes moções. 42, do vereador Bonavita, que se congratula com toda a imprensa pelo transcurso de seu dia. 43, do vereador Bonavita, que se congratula pela Semana Mundial do Meio Ambiente. As moções estão em discussão. Com a palavra o vereador Custódio Campos. Gostaria de saudar aqui a iniciativa do vereador em congratular a imprensa, que tem prestado um serviço para a população e toda a sociedade, levando a seu modo aqui no município as informações dos profissionais que a gente tem contato, que tem trabalhado aqui na Câmara. Então, e creio que
que todos têm se empenhado em trabalhar o melhor. É lógico que cada jornal tem a sua linha editorial e muitas vezes muito próxima dos governos locais. Mas os profissionais merecem todo o nosso respeito e, com certeza, esta congratulação é bem justa. Gostaria de falar aqui, senhor presidente, creio que amanhã a imprensa esteja divulgando. Recebemos aqui a informação de que aquilo que eu tinha falado no começo, sobre o andamento do movimento dos trabalhadores e servidores, que nesse momento ocuparam o Paço Municipal, entraram nas dependências do prédio da prefeitura. Então, há um movimento que vai, tendência aí, ter desdobramentos não previstos para aqueles que achavam que o movimento era apenas eleitoreiro. Então, os trabalhadores acuados ou desrespeitados pela administração acabam tomando medidas, tomando iniciativas que muitas vezes não, às vezes até fogem da sua própria vontade. São levados a fazer isso, ocupando o Paço Municipal. Então, para nós é algo lamentável, gente que esperava um bom senso de todas as partes, principalmente do prefeito. No entanto, não temos visto nada disso. E agora o Paço está ocupado. A preocupação dos trabalhadores, o prefeito queira radicalizar ainda mais, usando da violência para tirar os trabalhadores de dentro do Paço. Então, essa preocupação que a gente está tendo, e a imprensa, com certeza, vai estar noticiando essas informações. Eu acho que é importante o papel que a imprensa tem prestado para toda a sociedade. Muito obrigado. Vereador Bonavita, com a palavra. Senhor presidente, nobres companheiros, rapidamente eu quero abordar aqui com relação a esta moção, que nada mais é de que um simples reconhecimento desse vereador, não só à imprensa local, como à imprensa como um todo. Dizer do respeito que eu tenho pela imprensa, pelos veículos de comunicação, e até pelo respeito que eu tenho com todos os profissionais, e posso aqui afirmar do respeito que tenho sentido com a minha pessoa durante toda a minha vida pública. Logicamente que isso é uma mão dupla, que vai e que volta. Você, para ser bem tratado pela imprensa, você precisa tratar bem a imprensa. Ou seja, não fugir de falar com a imprensa, passar elas informações pertinentes ao assunto, quando é possível. E eu, graças a Deus, tenho procurado, em toda a minha vida pública, manter esse relacionamento muito próximo. E não me negar a falar, e não me negar a dar entrevista, falar aquilo que sinto, e tenho recebido desta mesma imprensa esse tratamento praticamente igualitário. Logicamente que em alguns outros momentos, por alguns interesses que a gente respeita, publica-se algumas coisas não só do vereador Bonavita, mas do homem público como um todo, e às vezes eu acho que é até um pouco injusto, não comigo, com outras pessoas, mas é o papel da imprensa. O mais importante é que cada um tem que ter claro que serão ou tem que ser responsável pelos seus atos. Mas, de uma maneira muito clara, muito transparente, eu quero aqui dizer da minha felicidade e do papel importante da imprensa, de estar informando, e principalmente a imprensa bem profissional, não a imprensa maldosa, aquela imprensa que vem para ajudar, para colaborar, tá certo? Isso é o importante, e eu tenho sentido isso, pelo menos com a minha pessoa, esse respeito com a imprensa, eu quero aqui externar isso publicamente. Não queria abordar nada mais, mediante essa notícia, ou essa péssima notícia que o vereador Custódio acaba de nos passar, que acaba nos entristecendo cada vez mais. Mas esse é o processo político, é a vida pública, e aqui já vou deixar, em poucas palavras, e pedir a Deus que o bom senso paire sobre essa situação. Alguns dias, algumas semanas, eu falei que essa história, para mim, não iria acabar bem, sem falar quem tem razão, quem não tem razão, quem sou eu para fazer esse julgamento.
mas espero que Deus coloque nos seres humanos que lá estão, tanto os governantes como os nossos servidores, o pessoal do sindicato, sabedoria e ponderação, para que, não digo que saia ninguém ganhando ou vencedor, para mim todos já estamos bastante derrotados, mas que tenham sabedoria e ponderação para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, se é que isso é possível. Muito obrigado. Vereadora Cimeia. Presidente, gostaria de finalizar a minha frase, as minhas palavras, aliás, como iniciei, né, na questão da greve. Então, vereadora, mas nós estamos, o assunto é as duas moções, por favor. Ah, tá. Mas é que o vereador fez o comentário, só gostaria de finalizar, já porque vamos para as moções e já vamos finalizar, né? Então, não vou ter esse tempo. E, infelizmente, aconteceu o que nós vínhamos falando há 65 dias atrás, antes da greve, infelizmente. Então, eu vejo que é uma questão muito séria e temos, sim, que tomar cuidado com tudo isso que está acontecendo, mas não vamos deixar de deixar acontecer, na verdade, o que aconteceu no hospital, né? De quebrar, de pessoas ser, na verdade, maltratadas, sendo violentadas dentro do hospital. Então, o bom senso, eu acredito, sim, que precisa prevalecer aí. Infelizmente, aconteceu o que vínhamos falando há 2 meses atrás. Obrigada. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco as duas moções do vereador Bonavita em votação. As moções do vereador Bonavita foram aprovadas por todos. Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência. Número 160 do vereador Marquinho Fiorella, pelo falecimento de Jaci Pavan. Número 163 da vereadora Cimeia Zanon, pelo falecimento de Lucilene Bassetti. E também gostaria de aproveitar a oportunidade, dizer pelo falecimento, para informar, de Claudomiro José Amaro, acredito que com o apoio de todos os vereadores também, pai do nosso assessor de imprensa aqui da casa, Tiago Amaro. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 21 de junho de 2011, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos desta sessão.